A igreja sofre ataques de fora, mas os piores ataques, nada abala tanto a igreja quanto os males que vêm de dentro. Quando aquele mal que está fora, ele entra e ele produz mal dentro da igreja. Vamos ver os itens da crise real da igreja, os males que Nossa Senhora anteviu e que nos atingem hoje. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Nós estamos novamente aqui para conhecer e nos darmos conta da urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, porque tantas coisas que acontecem no nosso mundo que são más, e Deus já nos deu antecipadamente os remédios para isso, as vacinas contra isso, né, para evitarmos que acontecesse, mas o ser humano tem ignorado, né? Nós temos ignorado e ignorado muitas vezes de não saber o que Deus já disse que nós poderíamos fazer para evitar tantos males e nós não fazemos. Nós estamos vendo nessa parte, a segunda e a terceira parte do segredo, nessa série. Na segunda parte nós vimos os mais, assim, os males para o mundo, as guerras, a fome, né, as mortes. E nessa terceira parte do segredo, ela está mais voltada para as consequências para a igreja. Nós, nos últimos vídeos, estávamos falando, vendo aqueles dois atos centrais da terceira parte do segredo, em que o Papa caminha sobre uma cidade em ruínas, todo acabrunhado de dor e pena, andar vacilante, trêmulo, uma cidade cheia de cadáveres, além de em ruínas. Essa cidade, então, como sendo a igreja, né? Uma figura da igreja. E no terceiro ato da terceira parte do segredo, os tiros e setas que matam o Santo Padre, matam diversos clérigos, religiosos e leigos, é como esses ataques à igreja, essas coisas que vão ferindo, destruindo a igreja. Tudo isso que acontece no nosso tempo. E viemos de uma série de vídeos em que vimos os ataques de fora da igreja contra ela. E agora nós entramos na vulnerabilidade da igreja a partir de dentro, dos seus próprios erros, das suas próprias fraquezas. Bom, esse é um vídeo introdutório dessa realidade. Preciso dizer que, para o ser humano, para mim, por exemplo, ninguém pode me fazer tanto mal quanto eu mesmo. Existem certos males que só eu mesmo posso fazer a mim. Porque o maior de todos os males é o pecado. Alguém pode me bater, me surrar, pode tirar os meus bens, pode tirar a minha vida. Mas a minha integridade física pode me prender, a minha liberdade, os meus bens, as minhas propriedades, a minha vida, são todos bens meus, válidos, importantes. Mas o meu maior bem, que nada se compara à eternidade, a Deus. Se alguém me tira Deus, se alguém me tira a eternidade, isso seria o pior de todos os males, passar a eternidade no inferno. Mas só quem pode fazer isso sou eu mesmo. São as minhas escolhas. Nem o próprio Satanás pode me levar à força. Ele me tenta. Ele me chama. Mas cabe a mim dizer sim ou não. Este é um dado muito importante. Por males externos que outras pessoas possam nos fazer, o pior de todos os males só nós podemos fazer. Só nós podemos escolher. Imaginemos isso acontecer com a igreja também. Embora ela sofra ataques de fora, os piores males que ela pode sofrer só podem vir dela mesma, quando ela se ataca, quando ela se trai. Bem, e nós vemos que a igreja está muito enfraquecida por dentro. Não resta dúvida disso. Há incontáveis menções disso, declarações disso. Os últimos papas têm falado muito disso. No século XIX ainda, nós vimos todo aquele pessoal das sociedades secretas escrever que, olha, ataques externos à igreja não funcionam. Então nós temos que nos infiltrar, entrar dentro dela e destruí-la por dentro. E durante o século XX nós vimos isso. Então, ainda no século XIX, por exemplo, atitudes materialistas que se concretizaram, por exemplo, na perseguição dos videntes de Nossa Senhora de La Salette, todos os sofrimentos que eles... Se nós lermos o livro do Léon Blois sobre Virgem que Chora, sobre Nossa Senhora de La Salette, nós vamos ver ali
diversas imposturas clericais que levaram realmente, que prejudicaram a divulgação do que Nossa Senhora falava. E nós vimos isso posteriormente também. Com relação a Lourdes, alguma coisa não de perseguição à vidente, Santa Bernadette, mas de tentativas de sufocar a mensagem, sufocar a aparição dos prodígios, dos milagres que aconteciam em La Salette. E no século XX, então, nós vemos isso numa intensidade ainda maior, muito maior, ao ponto de que o Papa São Paulo VI chegou a dizer que a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Nossa Senhora, nas suas muitas, determinada por Deus, nas suas muitas iniciativas, deu as locuções interiores ao padre Stefano Gobbi, e dando diversas mensagens, enfim. E no movimento sacerdotal mariano, que o padre Stefano Gobbi lidera, se faz uma consagração a Nossa Senhora. Lá pelas tantas, na consagração, diz assim, de que cientes de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, a admissão dessa realidade. Os papas ali, do final do século XIX, lá desde o Beato Pio IX, o Leão XIII, depois no século XX, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, todos determinando um reforço no ensino do latim, o retorno ao estudo do tomismo, e essas medidas serem amplamente ignoradas. São João Paulo II, na sua carta encíclica Veritatis Splendor, ele lamenta, na Fides et Ratio, ele lamenta o abandono de Santo Tomás de Aquino, fala da sua tristeza com isso, mesmo diante de tantos pedidos, se está esquecendo a Santo Tomás de Aquino. Então, nós vemos isso muito forte. E nós estamos vendo na série sobre os desafios do século XXI, nós estamos vendo a elite globalista, estamos vendo todas aquelas circunstâncias que geraram a elite globalista, que são uma involução da filosofia e uma caminhada das descobertas científicas e tecnológicas que vão dando a aparência de que a realidade espiritual não existe, que tudo que existe é essa realidade material. Logo que também Deus não existe alma humana. Quem quiser acompanhar o vídeo de ontem e da semana passada falamos das quartas, da filosofia, ontem falamos uma parte da questão científica, ainda vamos ver nos próximos, ajuda muito a compreender isso. Mas o que acontece? Foi se gerando então uma mentalidade no mundo materialista, de que só existe então o tangível, só existe o material e não existe o espiritual, o transcendente. Isso é fundamentalmente contrário ao cristianismo. O ser humano sempre soube, o cristianismo sempre esteve numa realidade em que o ser humano sempre soube que nós vemos muitas coisas, nós conhecemos muitas coisas, nós tocamos muitas coisas. Mas tudo o que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, tocamos, é bem menos do que tudo. Existe muito mais. O ser humano sempre soube disso. O ser humano sempre entendeu que este mundo tinha uma ordem que era governada por algo que está acima do visível. O ser humano sempre compreendeu isso. E foi se gerando uma mentalidade em que as pessoas passavam a acreditar que não, que este mundo ele se governa a si mesmo. Ele se basta a si mesmo. Muito bem, isso é incompatível com o cristianismo. E a igreja, evidentemente, não acredita nisso. Só que o contato permanente, então a igreja e o mundo convivendo juntos. Não? A igreja e as instituições do mundo, as instituições científicas, as instituições políticas, culturais, e elas se influenciam mutuamente. O contato permanente com as realidades do mundo começou aos poucos, além da infiltração planejada, a minar a igreja. E essa mentalidade do mundo começou a entrar dentro da igreja. Às vezes de uma maneira bastante ostensiva, às vezes de uma maneira mais sutil. Mas começou a entrar. E o que nós vemos hoje é uma igreja muito marcada por essa ideia. Este canal quer ser um combate contra isso. Porque é esse imanentismo um dos piores erros, um dos piores males do nosso tempo. Por isso nós recorremos tanto a Santo Afonso Maria de Ligório, porque ele está sempre nos recordando do espiritual, está sempre elevando a nossa alma para algo mais. Por isso nós falamos de Fátima. Fátima é fundamentalmente isso. Fátima é o espiritual, o inexplicável, o intangível, incidindo fortemente sobre o mundo. Os segredos, as profecias é isso.
É Deus revelando o futuro, que o ser humano não pode saber. É Deus revelando o que vai acontecer, o que é importante, o que não é. É o milagre do sol, é Deus dizendo que vai haver a Segunda Guerra Mundial, é. E essa batalha, ela está muito presente em Fátima. Por isso, nós estamos analisando essas realidades também do século XXI. Mas, enfim, veja que, de uma maneira inconsciente, pense em você, pense na sua vida, pense no que você aprendeu, até mesmo em casa, na família, e que você percebe no convívio com seus colegas de escola, com seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com seus familiares, nos meios que você contata, no clube, no time de futebol. O que é importante para essas pessoas? Quais são as coisas que têm valores? Vamos falar, né? A família, ótimo, uma coisa muito boa, a família é muito importante. Ter uma certa estabilidade financeira, bom lugar para residir, ter um bom trabalho. E aí talvez nós vamos para coisas mais ambiciosas, né? Ser conhecido, ter muitos bens, tal. Outras coisas que hoje estão sendo muito valorizadas, fazer academia, natação, uma arte marcial, enfim, várias coisas assim. Talvez então conhecer outras línguas, fazer um curso de línguas, conhecer alguma coisa de TI, mexer com o computador, porque é importante trabalhar bem, se colocar no mercado. Veja, todas essas coisas, a maioria pelo menos, são boas em si, mas todas elas são materiais. Enquanto as pessoas à nossa volta estão presentes nessa hierarquia, estar na Santa Missa, confessar-se, rezar diariamente, sei lá, 15 minutos, meia hora, uma hora, meditar a palavra de Deus, rezar o Santo Terço, as coisas que Nossa Senhora pede em Fátima, jejuar, fazer penitência. Isso não aparece como coisas importantes. Infelizmente, isso passa dentro da igreja. Nós meditamos nos tesouros da igreja um discurso do Papa Bento XVI que ele dizia isso. Que nós temos que voltar a falar dos novíssimos. Nós temos que voltar a falar de céu, inferno, paraíso, purgatório, morte, da graça, do pecado. Nós temos que falar das coisas espirituais. Isso é um grande mal do nosso tempo. Enquanto nós temos visto se desvalorizar a Eucaristia, os sacramentos, então, o quanto se está querendo impor para a igreja uma mentalidade assim? A igreja, para ser importante, tem que fazer coisas materiais. Ela tem que fazer atendimento aos necessitados, obras assistenciais em geral, um tirão de comida, de bebida, talvez alguma coisa escolar, ajudar os doentes. Isso todas são coisas boas. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fundamental da igreja é levar para o céu. Claro, ela tem que fazer o bem, ela tem que fazer as obras de caridade. Mas outras instituições que não querem levar para o céu também podem fazer isso. E vai se criando uma mentalidade de que não é importante se não é uma ação material. Não é importante se não for uma ação que vai repercutir neste mundo, aqui, neste tempo. O que é espiritual não é importante. E essa mentalidade vai entrando. Quantas vezes nós... O que está fazendo? As ações sociais. E não é assim. O padre Raniero Cantala Messa, que é pregador da Casa Pontifícia, fala de distorção da ideia de pecado, de deixar de ser o que desagrada a Deus para ser o que desagrada ao ser humano. Então, pecados como estupro, homicídio, roubo, que são pecados graves, têm que ser condenados mesmo, são combatidos. Mas a idolatria, vários pecados sexuais, que não tem uma vítima humana visível tão fácil, a idolatria, então, que é o mal espiritual, não são combatidos. E nós nunca vamos alcançar o bem e o fim desses pecados materiais, contra vítimas materiais, se nós não combatemos o pecado, que é, acima de tudo, contra Deus. Nós vamos ver mais especificamente nos próximos vídeos, mas nós vemos muito uma pressão de fora, que entrou dentro da igreja para valorizar mais as coisas materiais do que as espirituais. E a igreja se torna essa cidade em ruínas, cheia de cadáveres, leva esses tiros e setas. Esse é um dos caminhos que leva a esses males. Tá bem? Deus abençoe. Até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue o canal e vamos até o próximo vídeo. Até mais.